Glória a Deus. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13 até ao verso 35. Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, e aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, porém, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, e já este terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, a verdade também que algumas mulheres das que connosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De facto, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já o dia declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos punha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amados irmãos, esta não era a mensagem que eu queria trazer hoje, mas aprova Deus colocar no meu coração, e eu tenho a plena certeza, a plena convicção pela minha fé em Cristo, que é isto que nós precisamos ouvir hoje. E Deus hoje vai nos trazer uma palavra de conforto e de restauro ao nosso coração. A palavra que nós lemos, o texto que nós lemos, fala de uma angústia, fala de uma decepção, fala de um tirar o tapete debaixo dos nossos pés. E a nossa vida neste mundo é mesmo isso. Um dia estamos bem, no outro dia parece tudo aquilo em que nós acreditávamos que se desvaneceu, exatamente igual a um dia de nevoeiro. O nevoeiro nos tapa o nosso caminho, nós não conseguimos ver à nossa frente. Mas de um momento para o outro o nevoeiro desaparece. Assim é ao contrário quando nós temos um caminho para percorrer limpo, alegre, feliz, vem um nevoeiro e nos ofusca o olhar. Nesta passagem que nós lemos,
e facilmente nós compreendemos que estes dois homens eram discípulos de Jesus, porque eles conheciam a Pedro. Aí no verso 21, no verso 20, 19, 20 e 21, eles falam de como os principais sacerdotes nos tiraram aquele homem que era perfeito em obras, perfeito em palavras. Estas duas pessoas eram discípulos de Jesus. Estas duas pessoas conheceram o nosso Mestre. E eles vinham caminhando, abatidos, frustrados. Iam conversando os dois. Eu não sei o que é que eles estavam conversando, mas eu imagino a conversa deles. Vês, Cleopas, tudo aquilo que nós investimos, todo o nosso tempo, toda a nossa dedicação, toda a nossa convicção, tudo isto foi por água abaixo. Tudo isto não passou de uma ilusão durante 3 anos. Aquele homem que nos falou tantas vezes, aquele homem que nos alentou o nosso coração tantas vezes, vês, Cleopas, ele morreu, já não existe, acabou. Acabou o sonho, acabou a esperança, acabou a convicção, acabou o colocar dos olhos naquela pessoa, na pessoa de Jesus, aquele em que nós já estávamos quase a acreditar que ele era o Mestre, era o Messias prometido pelos profetas, aquele que deveria de ser o nosso general, aquele que haveria de controlar o comando da nossa política económica, aquele que iria com todo o seu poder e todo o seu grande exército derrotar o Império Romano. Era nesse que a gente tinha colocado tanta esperança e agora acabou. Morreu. Está enterrado. Já nunca mais o vamos ver. Era isto que aqueles homens estavam falando. E eu quero trazer esta palavra para nós hoje. Porque face a tantas coisas que acontecem no dia a dia, no nosso dia a dia, nós muitas vezes nos deparamos a perguntar: Senhor, será que já acabou tudo? Será que tudo aquilo que eu andei nutrindo no meu coração, tudo aquilo que eu andei, toda a minha expectativa, será que isto não passa de um período, de um momento, de uma circunstância? E muitos de nós, amados irmãos, muitos de nós fazemos como estes dois homens. O Evangelho de Marcos, quer ver o que ele vai dizer no Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos diz assim, no capítulo 16, verso 10, diz: partindo ela foi anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. E depois, no verso 13, diz assim: e indo eles o anunciaram aos demais, mas estes também não deram crédito. Marcos está falando destes dois homens. Os dois homens voltaram para trás. Aqueles dois homens eram da cidade de Emaús, que ficava mais ou menos a 8 quilómetros a sul de Jerusalém. E aqueles dois homens assistiram a toda aquela situação, sexta, sábado, domingo, e isto foi no primeiro dia da semana, está aí no verso 13, isto é a sequência de Maria Madalena ter ao primeiro dia da semana ido ao sepulcro e não encontrou Jesus, mas os anjos lhe disseram: aquele que vocês procuram, ele não está mais aqui. Marcos vai dizer aqui, é uma coisa curiosa, só Marcos e Lucas narram este episódio. Porquê? Porque é que os discípulos de Jesus, Mateus e João, não comentaram este episódio? Porquê? Porque é que só Marcos e Lucas, que não andaram com Jesus, narraram este episódio? Porquê? Porque os discípulos estavam envergonhados. Tomáramos nós também às vezes nos envergonhássemos daquilo que nós fazemos, daquilo que nós dizemos e daquilo que nós pensamos. Os discípulos ficaram envergonhados, eles não quiseram relatar este episódio.
porque acharam que era demasiado para eles. Mas Marcos e Lucas narram, e Marcos vai dizendo, no capítulo 16, verso 7, olha o que é que os anjos disseram a Maria Madalena: mas ide e dizei a seus discípulos, aos discípulos de Jesus, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Eu tinha dito que Emaús é a sul, não, é a norte, caminho para o norte de Jerusalém. E Jesus ia para a Galileia. Jesus foi a pé para a Galileia no fim de ressuscitar. E no caminho para a Galileia encontra estes dois companheiros dele, dois discípulos, que iam conversando frustradamente. O que mais me apaixona é que, embora as nossas frustrações, Jesus vai ser para diante de nós. Quando nós chegamos a um local, já lá está Jesus. Qual é o teu problema? Porquê é que estás tão murmurativo? Porquê é que reclamas tanto? Quais são as novidades que tens aí para eu saber? Eles tinham esperança que uma nova ordem mundial iria ser estabelecida com a vinda daquele que operou tantos milagres, que confrontou os fariseus, que confrontou os escribas, que confrontou o rei Herodes, que confrontou Pôncio Pilatos, que falava e as coisas aconteciam. Ninguém conseguia combater as suas ideias. Eles pensaram, bom, é agora. Agora é que é. Ao fim de quase 1000 anos de história de Israel, agora é que vamos ter uma nação forte. Mas acontece aquela sexta-feira. Barrabás é solto, Cristo é preso, é condenado, carrega aquela cruz durante quase 700 metros, e eles a ver. E a expectativa deles parece um copo de água, você com uma palhinha vai chupando e o nível da água vai baixando, e a expectativa deles estava baixando. Havia alguém que estava a chupar com a palhinha e a expectativa deles ia baixando, e eles vendo. Toda aquela sexta-feira, todas aquelas quase 7 horas, a expectativa deles foi baixando mais um pouquinho. Eles viram o julgamento, eles viram a multidão gritando, eles viram o chicoteamento, eles viram Pôncio Pilatos a lavar as mãos e dizer: isto já não é nada comigo, escolham vocês. Eles viram Cristo carregando a trave da cruz, eles viram Cristo subindo ao Monte Calvário, viram Cristo sendo crucificado, e a expectativa deles sempre baixando. E eu penso que eles estavam com alguma esperança que aquilo fosse acabar num espetáculo, num show. O que eles estavam pensando é: bom, isto agora, ele está lá, mas ele daqui a bocadinho, ele muda a situação toda, salta da cruz, vem para o chão, e aí sim nós temos o Israel. A expectativa foi até ao fundinho do copo. Acabou. Ele morreu. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E quando ele diz isso, expirou. E quando ele expirou também a expectativa do povo, daqueles que estavam à espera. Não resta outra solução. Vamos enterrá-lo. Ele foi enterrado nessa sexta-feira. Foi levado para um túmulo nunca antes usado, de José de Arimateia. E eles viram Jesus sendo levado. Eu não sei o que é que eles fizeram no sábado, ou no resto da noite de sexta, no dia de sábado, na noite de sábado, na madrugada. Eu não sei o que eles fizeram, a Bíblia não diz. O que eu sei é que eles, no primeiro dia da semana, no domingo, de manhãzinha, arrumaram a sua trouxa, fizeram malas e bagagens. Vamos para a nossa terra, já não fazemos nada aqui. Lembrando nós
que a maior parte dos discípulos de Jesus, à medida que Jesus foi andando pela Judeia, pela Galileia, por Tiro, por Sidom, por toda aquela zona, eles foram se agregando a Jesus e foram ficando, eles gargaram toda a sua vida. Eles viviam onde Jesus estava, eles viviam. Eu não sei que vida é que estes homens tinham, mas possivelmente eram pastores, ou agricultores, ou carpinteiros, já na cidade de Emaús. O que é que eles pensaram? Vamos para a nossa vida. Já não resta aqui mais nada. Muitas vezes nós fazemos essa observação para nós mesmos. Não vale a pena ir à igreja jamais. Acabou tudo. A nossa expectativa está no fundo do copo. Vou retornar novamente à minha vidinha que eu tinha anteriormente. E nós fazemos essas murmurações no nosso caminho de retorno. Porquê é que eles estavam pensando assim? Esta esperança que eles tinham daquele Messias poderoso, daquele rei que Isaías prometeu lá nas suas profecias, em Jeremias, em Malaquias, em Oséias, aquele rei poderoso que queria unificar a nação de Israel. Eles tinham essa esperança, mas essa esperança era só Deus. Era uma esperança só do coração deles. O que é que você está dizendo, pastor? Era uma esperança que não correspondia à realidade. E nós muitas vezes colocamos uma esperança no pastor, uma esperança na palavra, uma esperança na igreja que não corresponde à realidade. A realidade é outra. Esta esperança não correspondia à realidade de Cristo. Cristo não veio para unificar a nação de Israel. Cristo não veio para abranger uma nação que controlasse o planeta inteiro. Ele não veio para isso. Ele veio para aqueles que creem e se arrependem. Ele veio para aqueles que o amam. Ele veio para aqueles que o seguem, independentemente daquilo que nós passamos, independentemente daquilo que nós ouvimos, que sentimos ou que sofremos. Ele não veio para nos colocar num pilar alto sobre toda a humanidade, não, antes pelo contrário, meus amados irmãos. Ele veio muitas vezes para nós sofrermos. A esperança que nós colocamos em Cristo não é a esperança que Ele coloca na humanidade. Ele não veio para ser rei. Ele não veio para governar a terra. Até porque nós sabemos que a terra está entregue ao diabo. Ele veio quebrar as armadilhas do diabo. Ele veio matar a morte. Ele veio tomar conta daquilo que foi entregue por a nossa própria mão ao diabo. Mas a expectativa destes homens estava frustrada. 3 anos perdidos. 3 anos que nós investimos naquele homem. 3 anos que nós acreditámos nele, andámos tantos quilómetros, perdemos não sei quantos negócios para o seguir. E agora acabou. Ele morreu. O que é que nós vamos fazer na nossa vida? O problema, amados irmãos, é que nós muitas vezes a nossa mente está fechada e nós estamos concentrados no passado. A mente destes homens, eles estavam em pleno domingo de manhãzinha, mas a sua mente estava centrada na sexta-feira. Eles não conseguiam sair da sexta-feira. Muitas vezes as nossas mentes estão fechadas. Deus está-nos a abrir um caminho à nossa frente, mas as nossas mentes estão fechadas, agarradinhas ao passado, agarradinhas há 2 ou 3 dias atrás. O que Deus dá-nos um caminho de perdão, de amor, de paz, de tranquilidade, mas nós estamos agarradinhos àquele que nos veio azucrinar a nossa vida, àquele que nos veio tirar a expectativa de santidade. Você está a entender isto, amado irmão? Mesmo com a palavra aberta,
à nossa frente, nós dizemos assim: eu não sei se acredito, porque isto está-me a acontecer, isto é real na minha vida. Mas é real o quê? É a mesma coisa que Jesus pergunta àqueles homens. Aqueles homens estavam carregados de razão. Aqueles homens estavam contando uma história que se tinha passado e Jesus pergunta assim: mas quais? Que eu não estou entendendo. Qual é que é a tua realidade? Estás tão frustrado. Mas qual passado é que te foi tirado debaixo de ti? Quais? O que Cristo quer, o que Jesus nos está querendo dizer hoje, é que nós não devemos estar pegados ao passado. O nosso dia-a-dia, apesar de... E eu não vou dizer, por amor de Deus, que nós temos que ficar imunes ao que nos acontece. Imunes à nossa vida diária, imunes às nossas necessidades. Nós precisamos pagar casa, precisamos pagar empréstimos, precisamos pagar carro, precisamos de comer, precisamos de ir ao médico, precisamos de comprar medicamentos. Eu não estou a dizer para nós apagarmos isso na nossa vida, por amor de Deus. Eu era um louco se eu dissesse isso. Agora o que eu estou dizendo é que Cristo vai adiante de nós para a Galileia. Aquele que nós pensávamos que estava tudo acabado, Ele já vai adiante de nós. Onde nós estamos a olhar para trás, para o túmulo, meu amado irmão, volte para a frente, que Ele vai adiante de si. Ele já não está lá mais, Ele está à frente. Ele já não está mais na cruz, Ele vai à sua frente. O caminho que você está percorrendo, Ele já vai à frente. Você está entendendo isto? Por causa destas coisas, por causa destas ideias, e eu tive um confronto tremendo esta semana. Porque há coisas que eu não concordo, e por amor de Deus, quando eu não concordo, não concordo. E não venham cá enfiar... Não. A palavra está aqui, à minha vista, e eu sei ler. Porque quando me dizem assim: Deus, Jesus tudo pode, e tu és mais que vencedor, e tu vais, e tu podes... Não, é mentira. É mentira. Há um dia que nós vamos cair, há um dia que nós vamos passar necessidades, há um dia que nós vamos nos aborrecer, há um dia que nós vamos ficar tristes. Mas existe aquele que vai ao nosso lado e à nossa frente e que nos vai perguntando e nos vai ensinando. Nos vai dizendo: eu estou aqui. Não acabou ainda. Ainda há um caminho para percorrer, ainda vou para a Galileia. Assim como estes homens ficaram em Emaús, ele prosseguiu o caminho para a Galileia para ir ter com os discípulos. E não venham dizer que eu sou mais do que vencedor, porque muitas vezes não sou. Estes discípulos estavam desanimados. Estes discípulos tinham baixado os braços. E muitas vezes nós ficamos desanimados, muitas vezes nós baixamos os braços, porque a nossa mente está fechada. Nós estamos a olhar para a sexta-feira, mas já estamos no domingo. O nosso calendário parece que aqueles 2 dias desapareceram, e só aparece sexta-feira da crucificação. Mas aqui... os discípulos já estavam na manhã da ressurreição. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou incentivando a vocês e a mim para que as nossas mentes não estejam centradas nos desejos do nosso coração, mas se eles estejam centrados na palavra de Deus. Porque embora nós possamos estar vendo que já está tudo fechado, e daí o problema das igrejas neopentecostais, é que eles abrem a cortina do palco, mas o ator principal não está lá. O ator principal está na plateia, está junto a si e junto a mim. O ator principal não está tão longe que
que o tínhamos que ver ao longe. Ele está junto. Caminhavam junto com os seus companheiros, diz aqui na palavra. Ele caminhava junto. Ele não mandou recado para os discípulos: olha, apregoem à terra inteira que eu ressuscitei. Olha, digam que o reino de Deus, afinal, eu estou cá na mesma e não morri, eu ressuscitei e eu vou fazer... Não, ele não disse isso, ele caminhou ao lado. Ele andou junto. Ele apareceu aos discípulos, ele próprio assou peixe para que os discípulos comessem com ele. Cristo não está lá, ele está aqui. A sua expectativa, a expectativa do seu coração pode estar naufragada, pode estar branqueada, mas se você olhar para o lado, meu amado irmão, Cristo está lá, está controlando a história da sua vida como Ele bem quer. Não é como você quer, porque você ainda vive na sexta-feira da crucificação. Porque é assim que nós olhamos. É assim que nós vemos a nossa vida. Você já reparou que é muito difícil nós sermos otimistas? É mais fácil nós sermos pessimistas do que otimistas. Porquê? Porque os nossos olhos estão na sexta-feira da crucificação e não no domingo da ressurreição. Nós vivemos ainda com a experiência, porque eu tenho experiência, porque eu já vivi, porque eu sei, porque isto tudo já me aconteceu. Oh, meu amado irmão, largue isso tudo da mão. Viva amanhã de domingo da ressurreição. Eu não estou a dizer para você deixar tudo para trás, eu não estou a dizer para você esquecer tudo. O que eu estou a dizer é para você criar ânimo, para você viver uma outra vida. Você pode fugir, você pode negar, você pode se calar. Mas essas atitudes vão fermentar dentro do seu coração até chegar a um ponto que você começa a criar raiva de Deus. Porque você não foi atendido. Porque as coisas não aconteceram. Porque eu esperei, clamei, orei e nada aconteceu. Estou zangado, estou chateado. Deus é mentiroso. Será que eu estou a falar algo que é errado? Será que isto já não aconteceu connosco? Será que nós, lá no nosso íntimozinho, lá dentro, não pensamos já essas coisas? Claro que sim. E este texto nos fala disso. Nós não somos tão diferentes destes dois homens. Eles estavam machucados, eles estavam zangados, eles estavam derrotados no seu sentimento psicológico. Eles estavam doridos. O seu investimento, eles estavam como que roubados. O seu investimento na banca de Jesus tinha colapsado. Perderam. Estavam no prejuízo. No pensamento deles, no seu pensamento. Mas veja o que aconteceu. Aconteceu que quando eles viram Jesus partindo o pão, diz a palavra que os olhos se abriram. E porquê que os olhos se abriram? Porque eles estavam fechados. Quais olhos? Não eram os da cara. Eram os olhos do coração. E eles estavam fechados porque a mente não está preparada para receber uma novidade. Olha o que eu estou dizendo. A nossa mente não está preparada para receber uma novidade. E por isso, mais uma vez eu digo, o grande sucesso das igrejas neopentecostais é porque eles usam as pessoas. Porque não é a mente, eles trabalham o coração, eles trabalham o interior do homem e vão criando uma expectativa que não é real. Entende?
A nossa mente não está preparada para receber a novidade. Você hoje está aqui a me ouvir, está em casa, você está a ouvir, glória a Deus. Mas você está dizendo, pastor, não conhece a minha vida. Se conhecesse a minha vida, não fala assim. É normal. Eu já estou habituado a isto, já são 31 anos. A nossa mente não está preparada para receber a realidade. A nossa mente está sempre predisposta a receber tudo aquilo que é mau. Porque é a nossa natureza. Você está entendendo isto? É a nossa natureza, meus amados irmãos. E quando as coisas aparecem assim, os próprios homens perguntaram, ouve, tu, ele não chamou Jesus, mas ele diz, serás tu o único, quer dizer, vens de Jerusalém, o que é que tu estiveste a fazer em Jerusalém? Não ouviste o que é que se passou? Não leste as notícias, não viste a televisão, não leste os jornais, não viste na internet o que é que se passou? O Cristo morreu. Agora estás a perguntar quais o quê? Porque é que tu estás-me a preocupar? Porque é que eu estou a perguntar porque é que eu estou preocupado? Porquê? Tu não estiveste lá, não vistes. Mentes fechadas. Quando às vezes eu aconselho alguém, o primeiro impacto dessa pessoa é mesmo este. Tu sabes a minha vida? Tu sabes o tamanho do meu problema? Tu sabes o tamanho da minha angústia? Sabes quantas horas eu passo a noite a chorar? Estás já para ver? É o primeiro impacto. E nós temos que estar preparados para isso. Porque a nossa mente não está preparada para receber a realidade, a novidade. E a novidade é esta, meus amados irmãos, Cristo vive. O túmulo está vazio, a cruz está vazia. Cristo vive. E onde é que Ele está? Caminhando ao meu lado. Ouvindo as minhas baboseiras. Ouvindo os meus comentários tolos. E vai-me perguntando, filho, qual é as novidades agora, hoje? Conta lá que eu não sei. Você está a entender disto? Eu estou brincando aqui, mas isto é um assunto sério para os cristãos. Aliás, eu já preguei esta mensagem há umas 5 ou 6 vezes. Esta está a ser diferente, porque ainda nem passei a folha. Porque Deus quer falar hoje à igreja, Deus quer falar hoje ao teu coração. Quais são os teus problemas que eu não sei? Onde é que tu andas vivendo? Mas existe aqui um pormenor muito importante que eu queria falar convosco. Eu não me queria atentar hoje, dizia eu. Existe aqui um pormenor muito importante que eu queria falar convosco. Os homens andaram com Jesus, sim ou não? Claro, eles eram discípulos. Se andaram com Jesus, eram discípulos. Eles conheciam Jesus, sim ou não? Porquê é que eles não o conheceram? Porquê é que eles olharam para ele e perguntaram quais? Tu vens lá de Jerusalém e não sabes? Porquê é que eles não conheceram Jesus? Nem a sua voz eles conheceram. Já pensou nisso? Em primeiro lugar, uma coisa normal que vai acontecer connosco. Um dia vai acontecer connosco. Quando deixarmos este corpo, nós recebemos um outro corpo. Um corpo glorificado, um corpo diferente. Primeiro, eles viram Jesus na cruz todo cortado, todo chicoteado, todo cheio de sangue, e agora Jesus estava todo limpinho, fato e gravata da Armani, a caminhar ao lado deles, sem rugas, sem cicatriz, sem nada. Portanto, não dava para reconhecer Jesus. O corpo não estava sujeito às contingências do tempo e até às contingências da morte, porque lá Isaías diz que a beleza, não havia beleza nele. Portanto, eu imagino como é que Jesus estava, né? Inchado, todo por causa dos espinhos, por causa do sofrimento, por causa dos poros de sangue. Bom, Jesus estava irreconhecível. Era normal que eles não estivessem a associar aquele homem que estava ao lado deles com aquele que morreu na cruz. Porque o corpo que Jesus recebeu era um corpo novo.
O mesmo que você e eu vamos receber, exatamente igual. Eu sei que você já ouviu muitas coisas aí na internet e muitas pregações, mas o corpo que nós vamos receber é exatamente igual ao de Cristo. Exatamente igual. Bom, até porque Paulo nos fala que nós vamos receber um corpo incorruptível. E nós hoje temos um corpo corruptível. Até aqui nada entendemos. Mas porquê é que eles não conheceram Jesus? Da mesma forma como você hoje também não conhece a palavra que você tem na mão. Corações fechados, mentes fechadas, olhos espirituais fechados. Nós hoje estamos mais virados para o imediatismo, para o show, para o espetáculo, para as coisas sobrenaturais. Mas deixe que eu lhe diga uma coisa. Os maiores milagres de Deus você nunca viu. E você é um Deus. Desde o momento que o mesmo poder que Deus exerceu ao ressuscitar Cristo, foi o mesmo poder, foi exatamente igual que Deus exerceu ao ressuscitar a você, na sua conversão. Porque Ele vos tirou da morte para a vida. Esse milagre você não conta. Se só querem milagres aí, curas, ver pernas a crescer, orelhas a crescer e outras coisas assim, paredes a tremer. Isso é esse milagre que você quer ver, mas o maior milagre que Deus fez você não quer ver. E você não vê. Então começa a agradecer a Deus mais vezes, todos os dias, por esse tão grande milagre que Deus operou, que é a sua conversão. Não queira ser exatamente igual como Jesus falou. Parece que é duro aquilo que Jesus falou. Parece que Jesus não tinha compaixão. Aí no verso 25. Oh, nécios e tardos do coração. Parece que isto é um palavrão, uma ofensa que Jesus chamou burros, estúpidos. Não. Antes, pelo contrário. Isto até foram palavras de amor. Porque o que Jesus falou aqui, no original grego, quer dizer botados na sua percepção, atrasados nos seus sentimentos. Ou seja, a expectativa deles estava tão baixa que eles já não conseguiam ver mais além. E Jesus chamou-os à razão, chamou-os à atualidade. É como quem diz, ó João, desce lá de Marte e vem para a Terra. Porque aqui a realidade é outra. Está entendendo? O nécios e tardos do coração é dificuldade de reconhecer o que é atual hoje, atrasado nos sentimentos. Eu andei muitos anos como pastor, como aconselhamento pastoral. Diga-se por acaso que foi um cargo que eu não gostei muito. Porque nós temos que ouvir muita coisa, temos que lutar contra muita coisa. Nomeadamente contra situações destas. Pessoas que só veem a realidade deles. Pessoas que só veem a sexta-feira da crucificação e nunca vão ver a domingo da ressurreição. Nunca. É um trabalho árduo, duro. Eu confesso que eu não gostei muito daquele trabalho, mas ainda tive há alguns anos. E quando eu dizia que Cristo já ressuscitou, a nossa realidade é outra, Ele nos ajuda, o Santo Espírito nos consola, nos levanta, nos leva, e eles diziam, pois é, então vá lá viver em minha casa que você vai ver como é que é. Nécios e tardos do coração. Não estão agarrados a uma ideia. E o problema das nossas igrejas, amados irmãos, deixe que eu lhe diga uma verdade. O problema das nossas igrejas hoje é que nós estamos agarrados a uma ideia. Em primeiro lugar é a nossa vida, em segundo lugar é os nossos sentimentos, em terceiro lugar é as minhas possibilidades, e em quarto lugar é a realidade da igreja. Esqueça isso.
Regresse para Jerusalém novamente. Deixe o caminho de Emaús, regresse para Jerusalém. Regresse para a casa do Pai, regresse para os braços do Pai. Deixe cair a sua expectativa, cai. Porque a nova expectativa está à sua frente. Estamos na manhã da ressurreição. Eu estou a passar a folha, mas não é porque eu já vejo que está aqui. Vai para eu passar. Porque esta mensagem, esqueçam. A nossa alma vive frustrada. Eu tenho assistido até pessoas que me ligam através do Messenger, lá do Brasil, principalmente do Brasil. E pastor, o que eu gostava de estar aí. Qual é a diferença? Se você estiver aqui, a realidade é igual. Porque é a sua alma que está frustrada, não é o país. Ai, pastor, gostava de ter a sua igreja. Qual é a diferença? Na sua não se prega a palavra, prega. Então, não é o facto de você ouvir outra gente, outra voz que vai mudar a situação. Não, é a sua alma que está mal. É a sua alma que está frustrada. A palavra é a mesma, porque eu estou no domingo da ressurreição, não é mesmo? Agora, se você olha para mim, eu prego o domingo, você está a olhar para a sexta. Você está a entender isto? O quão Deus é maravilhoso nos chamar à realidade. Andamos fazendo campanhas, sacrifícios, andamos, sei lá, fazendo tudo e mais alguma coisa, quando Ele diz assim: olha, eu já estou aqui outra vez, sabias? Vai para trás, vai para Jerusalém. O que é que vais fazer? Muitos me dizem assim: eu tenho que fazer muito, eu tenho que ser mais assíduo, eu tenho que trabalhar mais. Mas porquê, meu amado irmão? Porquê? Por acaso Deus exige isso na sua palavra? Por acaso Deus pede mais a você daquilo que você pode fazer? Ou aquilo que é a sua missão? Por acaso você pensa que vai ser mais salvo do que eu, porque você trabalha mais do que eu para o reino? Não se iludam. Não se iludam. Apesar disso, há uma novidade, há uma boa notícia. É que apesar do atraso da nossa alma, apesar da nossa mente estar fechada, apesar dos nossos olhos estarem fechados, Cristo ainda vai à nossa frente. E Ele vai à nossa frente para quê? Para mudar a nossa história. Este Cleopas, ele nunca mais é citado. Acho que, não, estou mentindo. Acho que lá em Atos que Paulo cita este Cleopas. E este Cleopas já é presbítero. Agora imagine se Cristo não aparece no caminho de Emaús a este Cleopas. Este Cleopas ia ser o quê? Pastor de ovelhas, lavrador, agricultor. Mas Cristo apareceu naquele caminho para lhe chamar a atenção e ele volta para Jerusalém, para junto de Pedro e dos outros. E mais tarde, eu penso que é este, se eu estiver enganado me perdoe, mas eu acho que não estou, tenho quase 99,9% de certeza, que Paulo vai chamar Cleopas porque ele já era presbítero numa igreja, salvo erro, lá em Éfeso. Por causa de Cristo ter caminhado ao lado dele, a história de Cleopas foi mudada. Cleopas e muitos outros, que não veem os nomes constados na Bíblia. Ele faz tudo para nos tirar do poço. Você lembra-se lá da história do filho pródigo? E caindo em si. Este caindo em si é quando nós já estamos no fundo do poço. E caindo em si. Ele caiu em si porquê? Porque o Espírito de Deus o falou ao seu coração. E é isso que Deus está a falar hoje. Ele está sempre pronto para te tirar do fundo do poço.
Esse poço da amargura, esse poço do desespero, esse poço do abandono, esse poço do já não dá mais, já acreditei tudo o que eu tinha acreditado e nada funcionou. Esse poço Ele está sempre disposto a te tirar. A corda está lá. Tu é que não a vês. Muitas vezes me dizem, os mais... Aqueles que não sabem tanto, claro, os que já sabem, mas há uma coisa que não me dizem isso, né? Mas às vezes dizem assim, Deus pode-se chegar, o homem pode-se chegar a Deus. Quanta ignorância. O homem pelo homem, por si próprio, ele nunca se chega a Deus. É Deus é que se chega ao homem. É Deus é que nos amarrou com cordas de amor. E nós hoje estamos aqui por causa disso. Não foi por causa de mim, não foi por causa de você. Você não fez nada, eu não fiz nada. É Ele que caminha, é Ele que vai ao meu encontro. É Ele que caminha no meu caminho quando eu estou desanimado, quando eu estou amargurado. É Ele que me amarra com cordas de amor e não eu. Porque eu, quando a minha alma está amargurada e já não abre mais. Mas Ele está lá. Ele está a dizer quais as tuas novidades que eu não sei. Muita gente, meus amados irmãos, eu digo isto com uma mágoa muito grande no meu coração. Muita gente está vivendo esta síndrome, o síndrome do caminho de Emaús. Eu conheço muita gente, eu falo com muita gente, eu prego com muita gente, eu escrevo a muita gente e eu continuo vendo pessoas amarguradas no caminho de Emaús, vivendo a sexta-feira da crucificação. Eles não veem o domingo da ressurreição. A luta é grande. E muitas vezes eu digo, Deus, será que vale a pena? Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena estas horas todas que eu passo, acordado, lendo, pesquisando, me preocupando? E Deus me diz, é essas as novidades que me queres contar? Eu tenho outras para ti. Volta para Jerusalém. Volta para os discípulos, volta para os teus companheiros. E vai anunciar-lhes, que ele diz aí, vai anunciar-lhes que Ele vive, que Ele está vivo, Ele não morreu. O túmulo está vazio, a cruz está vazia. Pessoas que não mantêm a lealdade, pessoas que vivem as tragédias do passado, eles vão te querer levar contigo. Possivelmente a Bíblia fala neste Cleopas, porque este Cleopas possivelmente era aquele que estava acreditando, ainda tinha uma restinha de esperança. O outro estava dizendo, já não vale a pena, vamos comprar uma junta de bois, vamos lavrar a terra, porque aí vamos fazer a nossa vidinha. Muita gente anda ao teu lado para te abandonar, para tu baixar, para te rebaixar, para que voltes novamente para o teu passado, para a tua sexta-feira. As novas oportunidades de Deus estão à tua frente. Deus está criando umas novas oportunidades. O que é que nós vamos fazer? Vamos para Emaús? Ou voltamos para Jerusalém? Vou fechar a minha mensagem com uma exortação para todos nós. A pregação bíblica, a exposição bíblica não é nenhuma proclamação do engano. Porque a menos que nós tenhamos os olhos abertos e a alma receptiva e o coração receptivo a ela,
nós vamos entender que ela não é um engano, ela é uma realidade. A Bíblia não é velha nem é nova, ela é eterna. A Bíblia revela toda a minha vida, desde que eu nasci até quando vou morrer. A menos que eu tenha os olhos fechados, é que eu não a compreendo. E é isso que eu queria falar hoje para a igreja. Clama a Deus que abra os seus olhos. Clama a Deus que Ele parta o pão à sua frente para você ver quem você é. Porque estes homens só abriram os olhos quando Ele partiu o pão. E isto tem implicações para a nossa vida. Não pense que Cristo vem aqui agora partir o pão à sua frente. Não vem. Mas eu estou-lhe a partir o pão à sua frente. Reconheça Jesus na sua palavra. Reconheça Jesus na sua vida. Reconheça Jesus em tudo aquilo que você faz. Em tudo aquilo que você fala. Reconheça Jesus naqueles seus amigos que se chegam ao pé de si. Alguns, claro, para ajudar. Não seja coração fechado como estes homens. Abra o seu coração. Mais importante ainda, faça uma sincronia entre a sua alma e os planos de Deus. Eu estou cansado de dizer, e eu não estou errado, porque é isto que eu tenho cá dentro do meu coração. Eu estou cansado de dizer, nós podemos falar com Deus e questionar a Deus e trocar ideias com Deus. O problema é que nós pensamos que Deus está tão distante que não atende à minha desilusão, não atende à minha mágoa. Não é verdade. Deus está no céu. E onde é que é o céu? Já pensou nisso? Você pensa que o céu é lá na terceira galáxia, lá a seguir, não sei onde, ao buraco negro do... Esqueça isso. O céu é aqui. Embora Deus esteja num outro plano, porque Ele é mais santo. Mas Ele não está longe. Ele não está lá. Não sei aonde, há no terceiro quarto, tem que andar de foguetão para chegar até Ele, lá aos palácios dele. Não, esqueça isso, meus amados irmãos. Quem diz isso não conhece Deus. O céu é aqui. Ele está junto a si. Ele está caminhando com si. Quando você abrir a boca, Ele já ouviu. Ainda você não disse nada. Ele não está tão longe assim. O problema é que a nossa alma, muitas vezes, os nossos olhos, estão assim, estão fechados. E não querem. A nossa razão é sempre maior que a razão de Deus. Quando você diz assim, pastor, você fala porque você não conhece a minha vida. É uma coisa que está a dizer, Deus, se tu estivesse vivendo a minha vida, tu não falavas assim. Você pensa que eu já não disse isso? Você pensa que eu estou falando aqui alguma coisa que não seja a verdade real da minha vida? Você pensa que eu não disse já asneiras dessas? Claro que disse. Mas não é a realidade. Porque a realidade é esta, meus amados irmãos. Poderemos estar vivendo ainda numa sexta-feira. Mas o nosso calendário já está no domingo. Já está na manhã da ressurreição. Então volte para Jerusalém. Volte para os braços do Pai. Volte para a casa do Pai. Espere em Deus. Foi o que eles foram fazer. Foram esperar para o dia de Pentecostes. Esta é uma história que é uma sequência. E quando você receber a presença de Deus, quando você retornar para Deus, você vai ver que a realidade da sua vida vai ser completamente diferente. Assim como foi a realidade deste Cleópatra. Está a entender, amado irmão?
Deus o abençoe. Nesta noite, uma mensagem que não a programei. Eu penso que ela vem, tenho a certeza que ela vem do céu para nós. Amém? Tenho a certeza que ela vem diretamente de Deus para nós. Deixemos de ser irrealistas. Deixemos de viver debaixo da nossa própria realidade. Eu sinto-me triste por ver irmãos meus, colegas meus de ofício, dizendo bacuradas autênticas. Mas ao mesmo tempo, às vezes, se calhar compreendo-os, porque aquilo que eles estão incentivando o povo deles, aquilo que eles estão falando, é aquilo que eles estão vivendo debaixo da sua razão. Porque eles não estão vivendo debaixo da razão de Deus. Eu não queria falar de experiências pessoais, porque acho que isso não é útil para ninguém. A minha experiência não serve de exemplo a ninguém. Mas eu, por menos daquilo que eu tenho passado estas últimas 2-3 semanas, por menos que isso, eu soube de pessoas que eu conhecia que se mataram. Desanimadas, frustradas. Possivelmente eu, se não tivesse agarrado à palavra de Deus, se não tivesse firmado na palavra de Deus, também acontecia a mesma coisa. Porque a alma é fraca. A carne é fraca. E quando não há razão, quando a minha razão não tem razão, eu tenho que arranjar uma solução, até fez verso. Mas o problema é que ele está ao meu lado. O problema é que ele estava a perguntar quais é essas coisas que tu estás aí todo chateado que eu não sei. Está a entender, amado irmão? Que Deus nos abençoe com esta palavra hoje, de renovo, de incentivo. E eu orei muito a Deus para que Ele nos desse uma palavra de carinho hoje. De sustento. Porque não é só aprender, não é só aprender. Nós também precisamos, às vezes, de um carinho, de um beijinho na face, de um abraço. Não é só ir para a escola. Não é só crescer na palavra. Esta palavra tem que ser prática na nossa vida. Que Deus os abençoe, meus amados irmãos. Amém? Pai, graças te dou, Senhor. Graças te dou, meu Deus, pela tua majestade. Graças te dou, meu Deus, porque eu nem sei que palavras eu hei de usar, Senhor, para dizer o tamanho da tua capacidade de amar. O amor incompreensível, o amor imensurável, imarcessível, Senhor. Estamos-te gratos, meu Pai, esta noite, por esta palavra. A meio da semana, Senhor, nesta quinta-feira, uma semana que tem sido complicada para alguns de nós. Possivelmente todas aquelas gente que estão a ouvir agora por este vídeo, eles estão com este mesmo sentimento, Senhor. Estão no caminho para a Emaús. Estão no caminho para a derrota, no caminho para a amargura, no caminho para o desespero, no caminho para o abandono. Eu creio, meu Deus. Eu creio, Senhor, que estás caminhando ao nosso lado para nos voltar novamente para Jerusalém, Senhor. Para a casa do Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que esta palavra nos trouxe esse poder. Nos fazer voltar para a casa do Pai. Nos abençoa, Senhor, Santo Espírito. Porque as nossas forças muitas vezes já não são muitas, quase nenhumas. E nos turva a nossa mente e a nossa vista, Senhor. Por isso eu te clamo, Pai, que o teu Santo Espírito nos ampare, nos fortaleça, nos dê mais força
e nos dê uma realidade, uma nova realidade, Senhor. O domingo da ressurreição, o domingo da vida, o domingo da paz, o domingo do amor, o domingo do renovo. Eu te louvo, meu Pai, juntamente com esta igreja e juntamente com estes meus irmãos que estão junto a mim lá em casa vendo este vídeo. Eu te louvo, Senhor. Porque nós mesmos nada merecemos, meu Deus, mas o teu amor é tão grande. Tu és capaz de sair do teu lugar e caminhar junto a nós, ir nos buscar, Senhor, ao caminho da perdição, ao caminho da amargura. Te faço um pedido, Senhor. Eu te faço um pedido, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a também caminharmos juntamente com aqueles que estão amargurados, estão frustrados, com aqueles, Senhor, que vão voltar às suas vidinhas, porque aquilo que hoje me colocaram a expectativa falhou. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Deus, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus.